Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diet Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro. E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês, alcancei uma grande meta para minha carteira de investimentos. Cheguei a 600 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Eu invisto nesse fundo imobiliário desde quando comecei a minha jornada de investimento. Um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei. Eu tenho um custo médio nesse fundo imobiliário hoje, com essas compras atualizado, de R$ 10,18. Esse fundo imobiliário estava com preço médio na minha carteira entre R$ 10,28. Consegui baixar um pouco o meu custo médio nesse fundo imobiliário, aproveitando essa grande queda que o fundo imobiliário sofreu. Não é só o MXRF11 que está com essa grande queda, tem muitos fundos imobiliários com boas oportunidades, mas como não tem como comprar todos, resolvi investir no MXRF11 para baixar o meu custo médio. É um bom fundo imobiliário, tem uma grande quantidade de cotistas, é o maior fundo imobiliário em número de investidores na bolsa de valores, mais de 1 milhão de investidores. E essa queda nos fundos imobiliários tem assustado muitos investidores. Alguns até têm vendido suas cotas, mas aí que está um dos principais erros de quem começa a investir. Vou mostrar para vocês o que acontece com o fundo imobiliário no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Essas quedas que nós estamos vendo, essa queda principalmente agora no último mês aí, que fundos imobiliários têm caído bastante, acontecem sempre, pessoal. Então é importante você não analisar somente o cenário macro, o agora, não ser imediatista, não pensar no hoje. Você tem que olhar para o futuro, porque historicamente essas quedas sempre ocorreram, mas sempre se recuperaram. E além de eu mostrar para vocês as minhas cotas, 600 cotas do MXRF11, a minha carteira, quanto que eu tenho investido nesse fundo imobiliário, vou mostrar para vocês também o histórico de cotação do MXRF11 e também o histórico de cotação do índice dos fundos imobiliários, para mostrar para vocês que nós estamos num cenário que sempre aconteceu, que acontece depois desse cenário de grandes quedas. E eu vou abordar também com vocês nesse vídeo um ponto muito importante, que é a questão do investimento no MXRF11 que eu fiz. Suponhamos que eu não consiga mais investir no MXRF11, ou eu decida aportar em outro fundo imobiliário, outra ação da minha carteira, deixe um pouco o MXRF11 de lado. O que vai acontecer com as minhas 600 cotas? Será que sozinha essas 600 cotas conseguem fazer uma grande evolução na minha carteira? Se eu pegar os dividendos do MXRF11 e aportar nele somente com as 600 cotas, o que acontece no período de um ano? O que será que vai ser da minha carteira olhando somente para o MXRF11 daqui a um ano? Preparei uma planilha bem interessante para mostrar para vocês. Mas agora, olhando para o lado de vender o ativo, vender o fundo imobiliário, quando você deve fazer esse tipo de venda? É importante que você analise o ativo antes de vender. Primeiramente, se ele faz parte do seu perfil de investidor, se o fundo imobiliário que você investiu perdeu os fundamentos, aí sim você cogita a possibilidade de vender esse fundo imobiliário. Mas não esqueça de analisar também a cotação, porque se você vender um fundo imobiliário abaixo do valor que você comprou, você está assumindo um prejuízo. Você comprou no valor, está vendendo abaixo, mas se a sua venda estiver de acordo com seus princípios e o fundo realmente perdeu os seus princípios, não vejo mal nenhum você assumir um prejuízo e numa próxima compra, fazendo uma compra mais consciente, analisando o histórico do fundo imobiliário, o que ele tem apresentado de resultado e como a gestão está trabalhando nesse fundo imobiliário, se ele tem dívida, se ele não tem dívida, se ele tem uma boa base de cotistas, se o fundo imobiliário tem entregado um bom resultado. Assim você analisa, faz uma melhor compra e se for fazer uma venda também, faz uma venda consciente, sabendo que você vendeu um ativo porque ele não estava mais atendendo os seus critérios de investidor. E não se esqueça, pessoal, se o vídeo de alguma maneira te ajudar a agregar algo para você, convido você a se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e deixar o seu like. É muito importante, ajuda no crescimento e fortalecimento do canal. Venha fazer parte da nossa comunidade, deixe nos comentários se você tem cotas do MXRF11, se você investe nesse fundo imobiliário. Agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro da minha carteira a minha posição consolidada do MXRF11. Conto aqui com o total investido nesse fundo imobiliário R$ 5.748. A minha posição nele é de 600 cotas. Eu estou com uma rentabilidade, uma variação negativa nele, baseado no meu custo médio de R$ 10,18. Eu consegui baixar, esse custo médio era de R$ 10,28. Eu consegui aqui, a rentabilidade está em 5,49. Rendimento desde o início está negativo, o fundo imobiliário está em queda, baseado no preço que eu tenho de custo médio, vai ficar negativo mesmo. Ele tem uma posição bem relevante na minha carteira de fundos imobiliários, que é 15%, e na minha carteira total de renda variável, ele é um total aqui de
12,74%. É uma posição bem relevante, mas o fundo imobiliário não perdeu seus fundamentos, é um bom fundo imobiliário. O que você está vendo no MXRF11 não está acontecendo somente no MXRF11 e eu encaro como uma oportunidade de comprar barato. O fundo imobiliário está na mínima nos últimos 12 meses e se você conseguir comprar nesses preços, vai ser uma grande aquisição para sua carteira de investimento. Olhando para a gente ver o que acontece com o MXRF11, isso aqui não diferentemente dos outros fundos imobiliários, vamos conferir um mês, 6 meses e o período total. Nós estamos vendo um fundo imobiliário com queda, chegou a bater a mínima nos últimos 12 meses, R$ 9,32. E aqui a gente olhando 6 meses, o que a gente vê? Novamente, tendência de queda. E olhando para o período máximo que a gente pode acompanhar, o que a gente vê? Variação com queda. Mas o que tem de igual em todos esses 3 períodos que nós analisamos? Nós temos isso aqui, pessoal. Nós temos queda, 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 queda. E nós estamos aqui. Por que a gente tem que analisar isso aqui com mais profundidade, olhar isso aqui melhor? Porque nós estamos na ponta do iceberg. A gente tem que ver o todo. Olhem aqui para vocês verem o que acontece depois das quedas. Sobe, 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 sobe. E aqui é tendência natural do mercado, é subir. Isso aqui nós estamos olhando para o MXRF11. E agora analisando o índice geral dos fundos imobiliários. O que acontece? Novamente falo para vocês, é a ponta do iceberg. Você tem que olhar para o longo prazo. Não seja imediatista. A gente está vendo aqui em um mês. A gente vê o índice queda, todos os fundos imobiliários em queda. Em 6 meses também, fundos imobiliários já em queda nesse período. Agora, o que a gente vê no longo prazo? Olha o que a gente vê no longo prazo. É a mesma coisa que acontece com o MXRF11. O que tem aqui? Queda. O que tem aqui? Queda. O que tem aqui? Queda, 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 queda e queda. E o que aconteceu? Depois da queda, subiu. Depois da queda, subiu, subiu bastante. Subiu e subiu mais. Subiu, subiu. E aqui, tendência natural do mercado, meus amigos. Vai subir novamente. E olhando para o histórico desde o período, 110,76% de aumento em todo o período analisado. Então, é tendência natural do mercado. Não se desespere. Não venda suas cotas do fundo imobiliário, a não ser que você veja que não faz mais sentido para você, não pertence mais ao seu perfil de investidor, perdeu os fundamentos, o fundo imobiliário que você tem, aí sim você faz uma venda consciente. No cenário atual, o MXRF11 está custando R$ 9,58, o seu PVP é de 0,99, o fundo imobiliário está próximo do seu valor de cota patrimonial, aqui 1% de desconto, mas nos últimos 12 meses ele sempre teve acima. O fundo imobiliário bateu 1,05, 1,06, chegou a bater 1,10, 10% a mais do que vale a sua cota patrimonial. E para nossa simulação, eu vou estar usando o MXRF11 entre os seus valores médios entregas de dividendos. A gente pode ver que ele tem feito boas entregas de dividendos. Olhando para o histórico aqui no gráfico, ele chegou a bater 12 centavos por cota, mas no ano de 2024 a sua melhor entrega foi de 11 centavos, aí ele caiu para 10 centavos. As últimas 2 entregas deles foram de 9 centavos. Então vou mostrar para vocês o que acontece se ele voltar a entregar os 10 centavos e também se ele bater ali 11 centavos por cota em dividendo. Vamos estar fazendo aqui a nossa projeção com as 3 entregas que o MXRF11 fez nesse ano 2024. A melhor entrega dele de 11 centavos, a entrega intermediária de 10 centavos e a pior entrega que ele fez nos últimos 12 meses de 9 centavos por cota. Começando com 9 centavos, eu teria aqui um total de dividendos iniciais de R$ 54. Meu patrimônio total ao final do período seria de 6.430, dividendos seria R$ 60,41, quantidade de cotas seria de 671 cotas. Lembrando, pessoal, por se tratar de uma projeção e também estarmos falando aqui de renda variável, esses valores, tanto cotação quanto dividendos, podem se alterar e no caso vão se alterar bastante. Tem acompanhado aí cotação subindo, dividendo cai, dividendo sobe, mas como é uma projeção, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como vai ficar. Colocando aqui 10 centavos por cota, que foi a segunda melhor entrega deste fundo imobiliário no ano, o dividendo inicial seria de R$ 60, o dividendo final R$ 67,96, quantidade de cotas 680 cotas e meu patrimônio 6.510, baseado no valor atual de cotação. Com o melhor cenário de entrega de dividendos, que foi 11 centavos que o dividendo entregue pelo MXRF11, meu dividendo inicial aqui já bem mais interessante, R$ 66, dividendo
dividendo final seria de R$ 75,69, eu teria 688 cotas desse fundo imobiliário e um total de investimento baseado na cotação e nos dividendos entregues seria de R$ 6.591,98. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês essa grande conquista para minha carteira de investimentos, 600 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Eu espero que as informações que eu mostrei para vocês neste vídeo possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para vocês. Em especial, ter incentivado você a começar a fazer os seus investimentos. E eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês ótimos investimentos, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.